Glória a Deus. Será que você pode orar só mais um pouquinho? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui como família, Pai, te adorando, te amando, rendendo todo o nosso ser a Ti, porque reconhecemos que você é suficiente, reconhecemos que nós precisamos de você, Pai, para realizar os feitos do Senhor nas nossas vidas, para viver os nossos dias. Obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui nessa manhã, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra que vai ser ministrada nessa manhã, Pai. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. O meu desejo é que você se mova através de nós. Eu oro por corações abertos, sensíveis e disponíveis para receber tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Você pode se assentar. Coisa boa estar aqui com vocês. Eu quero... Louvor, muito obrigada. Vocês podem sentar. Eu quero, antes de mais nada, honrar a vida do nosso pastor, da Sozinha. Eles não estão aqui, não estarão à noite também, porque eles foram para casa da mãe da Sá, foram lá cuidar deles. E eu quero dizer para vocês também que ontem o nosso pastor acabou amanhecendo um pouquinho ruim de saúde, então ele precisou ir para o hospital, mas nós cremos que ele é sarado e ele é curado. Então, conto com vocês para estarmos em oração por ele, por uma recuperação completa, amém? Ele está bem, mas acabou ficando um pouco ruinzinho, mas vai ficar curado rapidinho. Então, se você quer mandar uma mensagem para ele, dizer que você está com ele, que você está orando por ele, fique à vontade, amém? Eu quero honrar também a vida dos nossos pastores aqui, pastor Roberto e Nath, por sempre estar com a gente, nos apoiando, tomando conta e orando também, nos segurando em oração aqui pelos jovens, por todas as lideranças, a Vicky, o Lucas, que está sempre nos apoiando, a Mário e o Jorlan também, que está sempre aqui com a gente. E glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos então no mês dos jovens, e aí o tema desse mês todo é sobre não podemos nos calar. Olha aí. Então, algumas pessoas já subiram aqui para pregar, outras pessoas também vão subir para pregar. E o tema dessa manhã é o poder do testemunho pessoal. Olha só, que poderoso. Que junção boa de não podemos nos calar com o poder do nosso testemunho pessoal. E eu não sei você, mas para mim é uma honra poder falar de testemunho, falar de um testemunho não só meu, mas testemunhar daquele que morreu na cruz por nós. Eu não sei você, mas que privilégio meu poder dizer às pessoas o quanto eu fui transformada, o quanto eu fui restaurada e o quanto eu desejo falar para outra pessoa para que ela também desfrute de uma transformação genuína. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente está ali principalmente nos evangelhos, que é onde vai falar sobre Jesus, a sua caminhada ali com os seus discípulos. Nós podemos ver que Jesus, ele testemunhou do Senhor, do Pai dele, de uma forma genuína e tão sobrenatural, que aquelas pessoas foram alcançadas. E eu e você também fomos alcançados. Jesus, você lê lá que as pessoas falavam assim: como você faz essas coisas? Como que você fala essas coisas? E ele fala: eu faço aquilo que eu aprendi com o meu pai. Eu falo aquilo que eu aprendi com o meu pai. E sabe que Jesus é a nossa referência quando a gente... sobre testemunho, Jesus testemunhou de um pai
dos grandes feitos que ele fez, Jesus testemunhava para outras pessoas, para que essas outras pessoas pudessem absorver e viver aquilo que Deus havia ensinado a ele. E assim como ele, nós devemos ser também essas testemunhas, onde você foi tocado, você foi transformado, você foi restaurado e agora, através da sua vida, você pode testemunhar a Deus. Você pode testemunhar esse poder e esse amor que você desfruta todos os dias. Amém? Glória a Deus. E pensando nisso, aqui vai uma primeira reflexão para essa manhã. Que tipo de testemunhas temos sido nós? Que tipo de testemunho temos dado? Não só aqui na igreja, mas onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Será que as pessoas têm visto algo diferente em nós? Será que existe em nós uma luz, um poder, algo tão diferente que naturalmente as pessoas falam, eu não sei o que você tem, mas alguma coisa diferente você tem? E então é por isso que eu quero talvez uma oração sua. Eu quero uma palavra de conhecimento sua. Eu quero uma palavra de sabedoria sua. Será que você pode me ajudar com isso? Porque eu não sei o que fazer, mas eu vejo algo tão diferente em você. Será que você pode me ajudar? Será que a gente tem sido esse tipo de pessoa? Será que assim como Jesus testemunhou de uma forma tão linda e bela do nosso Pai, será que estamos nesse lugar de verdadeiras testemunhas que ministram não só com palavras, mas através da nossa vida? Amém. Sabe, essa manhã eu tô aqui para te trazer uma palavra de encorajamento, para te lembrar aquilo que você é, aquilo que precisamos fazer, aquilo que realmente somos. A palavra diz em 2 Coríntios, enfim, Coríntios, não lembro agora, que somos cartas vivas, escritas pelo poder do Deus vivo. Uau, somos cartas vivas. Se você não se via dessa forma, essa manhã eu tô aqui para dizer que você é uma carta viva, escrita pelo poder do Deus vivo. Sabe, pessoas estão te lendo o tempo inteiro. Você está sendo observado o tempo inteiro. E é por isso que precisamos estar nos aperfeiçoando para que sejamos, de fato, uma boa testemunha. Eu me recordo, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu me recordo de um momento que eu estava no trabalho. E uma das meninas do meu time, ela é cristã. E ela, sabe aquelas pessoas super sinceras, zero filtro? Pois bem, ela é. Mas é uma mulher de Deus. E nós estávamos em uma reunião e um outro coordenador sobre o time ali que a gente estava. E aí ele veio com tudo que ele era possível. Com as sete pedras e tal, e querendo falar, e querendo ser o bonzão e tal. E eu lembro que para proteger o meu time, eu falei com ele, falei de forma respeitosa e tal. Falei ali da forma como precisava ser falado. E eu me lembro que depois ela chegou em mim e ela falou assim, Ju, eu não sei por que eu vou falar isso pra você, mas é porque eu também sou sincera, você conhece meu jeito, então tá aqui o que eu vou falar pra você. Eu tava esperando pra ver qual seria a sua resposta para aquele homem. Porque você é uma pessoa de Deus e eu queria saber como você ia se posicionar diante dessa situação. Eu lembro que eu olhei assim pra ela e falei, nossa senhora, né? Pensei na minha cabeça, meu Deus, imagina se eu tivesse retribuído. Imagina. Mas aquela mulher estava me observando. Aquela mulher estava ali, olhando para mim, vendo
como eu iria reagir, não só como uma chefe dela, mas como uma pessoa que eu digo que eu sou, uma pessoa de Deus, uma pessoa que segue a Cristo. E ali eu fui uma carta viva, ali eu fui lida, observada. E sabe, eu não sei vocês, mas sempre vai ter alguém lendo vocês. Sempre vai ter alguém observando vocês. Os pais têm seus filhos, não é? Os pais é um exemplo para os seus filhos. Os filhos veem aquilo que os pais fazem e replicam tudo aquilo que eles fazem. Mas na escola, para jovens e adolescentes, nós estamos sendo observados. No trabalho, nós estamos sendo observados. E precisamos ter essa consciência de que somos essa carta viva e que precisamos dar um bom testemunho. Amém. Glória a Deus. Sabe, a Thali estava aqui pregando na quinta. Meu irmão, se você não veio, você perdeu. Foi muito bom. Ela falou ali sobre o temor em Deus e a responsabilidade que temos que ter no Senhor. E ela falou algo que eu não sei você, mas mexe muito comigo, que é um versículo que fala que Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de equilíbrio. E eu não sei você, mas esse texto, ele é um texto de cabeceira para mim. Porque, meu irmão, isso aqui é uma loucura. Chega no trabalho, seja aqui, meu Deus do céu. Para mim, microfone não rola. Mas sabe que eu tô aqui porque a palavra diz que ele me capacita, ele me habilita. Sabe aquele momento onde você está passando por alguma coisa e aí você tem uma mochilinha de capacitação, de ferramenta, de recurso, de unção, de graça. E aí você tem tudo isso pronto, mas aí você precisa ter aquele passo de fé? Pois bem, existem alguns momentos que eu preciso, que eu tô com essa mochilinha, que eu tô pronta, mas aí o medo vem. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui precisa lidar com alguma área aí que você tem um versículo de cabeceira que você fica declarando aquele versículo todos os dias até que se torne verdade em você? Quem nunca? E então ela estava ministrando sobre esse medo e ela falava que ela deu um testemunho e ela falava que durante a infância dela ela era uma pessoa muito tímida. Ela era muito tímida. Ela não gostava, por ela ficava igual a mim, assim, ó. Natália. Ela tinha vergonha, gente. E Deus precisou trabalhar isso nela. E aí ela fala que os pais dela também apoiam muito nela, isso nela. Mas sabe que, imagina se essa mulher não deixasse o Senhor tratar essa timidez nela. A gente não receberia tudo aquilo que a gente recebe da vida dela, não é verdade? Ela tem uma unção tão poderosa na vida dela que, glória a Deus, que toda a timidez cessou. Ou melhor, se ainda existe um pouquinho, que às vezes a gente fica um pouco, né, Thali? Ela crê num Deus tão poderoso, numa unção tão poderosa. Ela tem uma fé e ela é convicta da identidade dela, que ela fala: Senhor, eu tô com medo, eu tô tímida, mas eu vou assim mesmo. Não é verdade? Quem nunca? Todo mundo. Todo mundo tem um pouquinho. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero trazer um pouco para uma consciência daqui desse tema do poder testemunho pessoal, que muitas vezes a gente tem essa palavra dentro de nós. Muitas vezes a gente sabe que em nós existe um espírito que pode nos habilitar e pode nos dar as direções para a gente fazer exatamente aquilo que ele quer, mas muitas vezes a gente trava por medo, não é verdade? Eu não sei vocês, a gente está aqui falando de testemunho, eu vou dar os meus testemunhos aqui, mas eu não sei você, mas o Espírito Santo já me deu palavras para alguém e eu não falei para essa pessoa. Sabe, eu me lembro de uma pessoa específica que o Senhor havia pedido para eu falar algo para essa pessoa. E eu não falei. E eu não sei se você teve essa experiência, mas outra pessoa se moveu e foi lá orar por ela.
E eu lembro que eu olhei aquilo, eu fiquei super triste, super mal, porque eu sabia que aquela palavra ia dar uma remexida naquela pessoa. Mas eu paralisei, eu fiquei com medo. E glória a Deus, porque outra pessoa foi mais ousada que eu e ministrou essa palavra. Sabe, os planos de Deus não vai mudar porque eu e você temos medo. Mas sabe que o mundo vai ficar muito melhor se eu também, você também tomar uma atitude. Sabe, o plano de Deus não vai parar por conta do meu e do seu medo, mas se todos nós pararmos de pensar em nós mesmos e pensar naquilo que o Senhor quer ofertar na vida de outra pessoa, mais pessoas vão ser alcançadas e no final é isso que importa. No final é isso que importa. Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Existem pessoas que têm vergonha da sua história, do seu testemunho. Eu mesma conheço algumas pessoas lá no meu trabalho que elas falam: eu não gosto de contar o meu testemunho, porque aquilo que eu era antes era muito ruim. Eu era uma pessoa muito ruim. E essas pessoas não precisam saber o que eu fiz. Eu fui transformada, Deus me ajudou, Deus trabalhou em mim, mas essas pessoas não precisam saber o que eu vivi. E sabe que o Senhor me trouxe essa consciência de que o que você passou com Ele, cabe só vocês dois? Sabe? Só eu e o Senhor sabe os desafios que eu passei. Só você e o seu Senhor sabe os desafios que você passou. Só você e Deus sabe tudo aquilo que você enfrentou para estar aqui hoje. Só você e o Senhor sabe todos os leões que você precisou matar para estar aqui hoje. Não cabe a ninguém, meu irmão. E eu estava com o Guga na sexta-feira e eu estava trazendo para ele um pouquinho daquilo que eu ia ministrar hoje. E aí ele falou assim: nossa, amor, você sempre quer pregar sobre identidade. Tudo que você prega, você quer dar uma pincelada em identidade. Sabe o que é verdade? Sabe o que é verdade? Porque foi uma área tão difícil para mim. Foi a área que eu mais fui atacada. Mas foi a área que o Senhor mais se aperfeiçoou em mim. Então não tem como eu deixar alguém que não sabe quem é no Senhor passando por essas situações. Eu preciso lembrar para você que você é filho, amado, perdoado, justificado. E então, se for necessário, todas as vezes eu subir aqui para te lembrar isso, eu vou te lembrar. Eu me lembro dessa fase difícil, desses anos, onde eu ouvi coisas muito ruins. E eu me lembro do Senhor falando que o poder dele se aperfeiçoava na minha fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu estava muito ruim mentalmente. E isso caiu sobre o corpo. Eu me lembro que foi uma fase que eu perdi mais de 15 quilos. E em mim não existia alegria, não existia paz, só existia tristeza. Eu pegava como uma verdade absoluta tudo aquilo que falavam ao meu respeito. E eu tomava aquelas palavras como posse, e você pode falar, mas Júlia, você tá doida? Essas pessoas não têm nada a ver com a sua vida. Mas eu não tinha minha identidade formada no Senhor. Ele falava coisas sobre mim, mas eu acreditava em outras.
E isso me adoeceu. E eu me lembro de um momento que a minha mãe me viu no quarto chorando, porque naquela época eu chorava todos os dias. E ela falou assim: eu não sei onde está a minha filha aí dentro, mas eu preciso que ela volte. Eu perdi a minha filha, eu preciso que ela volte, traga ela de volta. E aquilo foi como um start para mim. E sabe, eu li a palavra, eu sabia aquilo que o Senhor estava falando para mim, mas essa palavra não era uma palavra rema na minha vida. Essa palavra não estava revelada a mim, porque se ela fosse uma palavra rema na minha vida, talvez eu não teria passado por tudo isso que eu passei. E muitas vezes essas situações não vêm só a mim, mas vêm a outras pessoas, talvez com você também. Às vezes você passou por uma situação difícil e você não sabia como passar por ela, talvez como sair dela. Mas sabe que essa manhã, assim como o Senhor tratou em mim, eu quero trazer para vocês que, ainda que seja difícil, ainda que seja uma área que você mais é afetado, que você mais é bombardeado, sabe que é a área que Deus mais vai te usar? É a área onde Deus tem um propósito na sua vida, onde você vai poder alcançar pessoas, tocar pessoas, a área que você mais é sufocado, a área que pode parecer mais difícil para você, é exatamente a área onde o Senhor quer usar você. Porque outras pessoas também passam por isso e você vai ser uma resposta para elas. Você crê nisso? Amém. E eu me lembro que nesse tempo que eu passei, teve um texto que caminhou comigo durante esse período, que foi Jeremias 29:11. Provavelmente você conhece. Mas é um texto que fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Por que será que o Senhor estava falando isso? Porque Ele conhece os filhos que tem. Ele sabe que nós nos alimentamos de pensamentos errados. Ele sabe que nós nos alimentamos de sentimentos, de opiniões. Então Ele fala: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Não é o que você pensa sobre você, mas é o que eu penso de você. Então, se você acha que você é um perdedor, eu vou te falar uma coisa: eu te faço um vencedor. Se você acha que você foi desprezado pela sua família, então eu sou o seu pai. E eu tenho um plano para você. Se você acha que a sua família não te quis, os seus pais te geraram, mas sem vontade alguma, você é rejeitado pela família, Deus fala: eu sou o seu pai. Você não é a flecha na aljava dos seus pais naturais, mas você é a minha flecha. E no momento certo, eu vou te lançar. Porque fui eu que te formei no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu te dei um propósito. E não importa o que dizem sobre você, importa o que eu digo sobre você. Eu tenho pensamentos de paz e de alegria sobre você, e não pensamentos de mal. Então não importa o que você pensa sobre você, importa o que eu penso sobre você. Amém. Amém, amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe que esse texto foi me cicatrizando minhas feridas. E é por isso que ele é tão importante para mim.
Aleluia. É muito interessante que quando a gente olha para Tiago, Tiago vai falar assim, tem de motivo de grande alegria. Não é pouca alegria. É grande alegria quando você passar por provação, porque isso vai ser gerado em você fé e perseverança. Eita glória, olha só, tem de motivo de grande alegria. Tiago, você tá doido? Eu tô aqui, mó mal. E você tá falando pra eu ter alegria? Pois é. Tem de motivo de grande alegria quando você passar por provação. Porque isso vai te gerar fé, você vai crescer em fé, isso vai te trazer perseverança, isso vai fazer com que você cresça em perseverança. Então, quando você passar por alguma situação novamente, uau, tá grande, você tá forte. E então você tá mais forte para passar por essa situação. Amém. Você crê nisso? Você está recebendo alguma coisa? Glória a Deus. Amém. Vamos lá para João 9, que é o texto base da nossa ministração. Pode pôr na NVI, Cá? Amém. Só para dar um contexto aqui para vocês. Essa história é a história de um homem que ele nasceu cego, é um cego de nascença. E em um belo dia, Jesus vai de encontro com ele. E então Jesus pega um pouco de terra, um pouco de saliva, faz uma pastinha, taca nos olhos desse homem e fala: vai se lavar ali no tanque. E então esse homem se lava no tanque e ele é curado. E sabe, quando a gente lê esse texto, esse homem não sabia exatamente quem Jesus era. Até porque ele é curado, as pessoas começam a ver, ele era um mendigo. Do nada esse mendigo começa a olhar, começa a falar com as pessoas. Então as pessoas começam a se perguntar: é aquele mendigo? É aquele homem cego? Alguns falam: não, possível. É cego, esse homem tá vendo, esse homem tá falando comigo. Outros vão falar: não, é ele. É aquele mendigo sim. E então começa um burburinho naquela cidade. Os fariseus vêm e começam a investigar ele. Quem que fez isso com você? Como assim? Você era cego? Agora você tá vendo? Outra coisa, um sábado? Não pode fazer nada num sábado naquela época. E aí ele falava: um homem fez isso comigo. Na primeira resposta. E aí depois acho que perguntam para ele umas 3, 4 vezes. As pessoas estavam incrédulas que aquele homem havia sido curado. Mas vamos lá, vamos ler. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então lhes disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele.
Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. E aqui começa uma investigação dos fariseus. Mas quem é esse homem? Como que ele fez isso? O que ele fez? E eles não entendiam, porque eles perguntaram 3, 4 vezes a mesma coisa. Mas quem é esse homem? Mas como ele fez isso? E ele falava assim: o homem misturou terra e saliva, fez um negócio, passou nos meus olhos, pediu para me lavar. Não! Mas hoje é sábado. Como assim ele tá fazendo isso? O homem colocou. Aí depois ele mudou a resposta dele. Depois de um tempo ele falou assim: um profeta misturou terra com saliva. E aí passou nos meus olhos e pediu pra eu me lavar. E aí, Cá, vai lá pro verso 24. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem, ele tinha acabado de ser curado, testemunhado de um milagre, de um poder em manifestação na vida dele. Ele estava tipo assim: meu irmão, eu não faço ideia de quem seja esse homem. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Sabe, esse homem, ele não ouviu ninguém falando. Essa história não era de terceiros. Essa história era dele. Ele viveu esse poder. Ele provou desse poder. Ele viveu essa cura. Ele provou desse milagre. Amém. E aí, olha o que ele vai falar. Deixa eu ver aqui. Enfim, ia pegar o versículo, mas vou falar aqui. Era como se esse homem falasse assim: eu procurei durante toda a minha vida recursos para tentar enxergar, mas eu tive um encontro com esse cara e eu fui curado. E aí no final desse texto, lá pro versículo, acho que 30 por aí, que é um texto bem grande, ele vai falar assim: ele foi expulso, ele teve lá os interrogatórios dele, os caras perderam a paciência com ele porque ele só falava isso. E eles falavam: tá bom, vai embora. E aí, quando ele vai embora, Jesus vai de encontro novamente com ele e fala para ele: você crê em mim? E ele fala: eu creio em você. Antes, lá no início, quando ele foi curado, Jesus era só um homem para ele. Um homem que manifestou esse milagre genuíno na vida dele. Mas sabe que agora, no final, ele creu em Jesus. E ainda mais ele fala: e agora eu quero te adorar. Sabe? Eu tenho certeza, a Bíblia não relata isso. Mas eu tenho certeza que através desse testemunho, esse homem impactou muitas pessoas. Através desse testemunho dele, de um poder em manifestação na vida dele, pessoas puderam provar de um poder que ele também provou. E assim é a nossa vida. A gente provou de algo tão genuíno, a gente provou de um amor tão grande, a gente provou de uma transformação, de uma metamorfose em nossas vidas, que dentro de nós deve haver um anseio de: meu Deus, meu irmão, você precisa disso. Você precisa receber isso que eu recebi, você precisa provar daquilo que eu provei. Sabe, existem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que têm testemunho genuíno, um testemunho grandioso. Como talvez existem pessoas que talvez não tenham um testemunho tão grandioso assim.
Mas eu tenho certeza que aqui todos nós foi transformado em alguma área nas nossas vidas. E sabe, fale desse testemunho. Não só a palavra, não só uma oração, mas a sua história pode ter tanto poder, pode convencer tanto uma pessoa, que essa pessoa pode se voltar para Cristo. Sabe, eu vou falar aqui porque eu tenho intimidade com essa pessoa. Eu tenho um casal de amigos que está aqui, que é a Érica e o Fran. Eles são amigos queridos nossos. Esse casal tem um testemunho tão grandioso, gente. Eu espero que um dia eles possam contar tudo que eles viveram. A Érica, minha amiga maravilhosa, ela sabe que ela aguentou para estar aqui, não é? Sabe tudo que você passou para estar aqui, né? Gente, não foi fácil para ela, sabia? Foi muito difícil, mas ela provou de um amor de Deus tão grande na vida dela, que hoje ela está aqui. E hoje, onde quer que ela vai, essa mulher prega a palavra. Essa mulher, vou contar. Deus deu uma direção para ela andar no condomínio dela, em volta do condomínio dela. E essa mulher estava orando por mulheres. Ela orava passando de casa em casa. Ela orava pelas pessoas. Foi uma área que ela foi tão machucada. Ela foi tão machucada nessa área, mas Deus sabia que existia um propósito na vida dela. E então essa mulher começou a andar, dando voltas no condomínio, que nem uma maluca, orando por mulheres. É isso que Deus quer de nós. A área que mais fomos afetados é a área que Deus mais vai tratar pessoas. É a área que, de fato, existe um propósito. Amém? Eu quero fechar. Louvor pode subir. Será que você pode fechar os seus olhos? Começar a orar um pouco em outras línguas? Shedrin brabra 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 sodro contra braba baba baba so. Shedrin brabra 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 cedrin brabra brabra so. Rostro contra brabra 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 so dererererere contra braba baba baba so. Shedrin brabra 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 sodro contra brabra 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 shederererere contra. Obrigado, Pai. Nessa manhã eu sinto que pode ficar com seus olhos fechados. O Senhor quer derramar um bálsamo sobre algumas pessoas. Existem pessoas aqui nesta manhã passando por tantas dificuldades, passando por um momento de tempestade. E sabe que nós vamos passar por tempestade porque o mundo jaz do maligno, mas sabe que nós vamos viver essa tempestade, mas nós vamos passar por essa tempestade. Porque o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temei mal algum. O Senhor está conosco, maior é o que habita em nós. A influência dessa situação pode ser grande, mas a influência que Deus tem sobre a sua vida é muito maior. O poder que Deus tem na sua vida é muito maior. Então é por isso que você que está passando por essa situação, quero que você receba do Senhor agora uma paz que excede todo entendimento.
bálsamo de alívio, de refrigério. O Senhor está te lembrando nessa manhã de que Ele está com você, Ele está no barco com você, que você não precisa ser um discípulo que fica com medo, ansioso, mas que é Ele quem acalma a tempestade. Você pode se levantar. Não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti.